Oi para todo mundo que tá chegando. Então eu quero conversar um pouquinho sobre como alinhar o seu pensamento, sua frequência em momentos de pânico. E eu acho que isso é uma resposta que eu não trago só para você, tá? Trago para mim também, quer dizer, a gente precisa olhar para isso. A gente está num país onde está chegando tudo isso agora, de uma forma mais eficiente, mas a gente está num momento onde a gente está vendo a coisa se fechar, né, de todos os lados, né? E eu acho importante a gente trazer um pouco de como se alinhar. Como você conseguir se conectar com o pensamento positivo, quer dizer, colaborar positivamente com a sua frequência em um momento onde está todo mundo sendo infestado por um vírus ainda maior, que é o do medo. Porque o medo ele vai trazer as células alteradas, ele vai trazer pensamentos alterados, ele vai trazer baixa imunidade, porque não sei se vocês já viram, né? Tem um experimento que é super conhecido, por isso que eu vou citar, que é o do Masaru Emoto com relação à água, as moléculas de água, que foi comprovado, gente, que o seu pensamento altera as moléculas do seu corpo. E quem está ali balançando aquela cortina é Pérola, que está gripada nesse momento. E foi colocada em observação também. E o que acontece? Eu pensei, nós todos aqui estamos tendo que ter nossa rotina modificada, tendo que ficar em casa, tendo que repensar tudo isso. Então, por que não a gente aprender um pouquinho, entender um pouquinho como fazer o que nos cabe? O que me cabe, o que te cabe dentro desse universo de mídias trazendo milhões de coisas. Eu acho que eu nunca ouvi tanto uma palavra quanto eu ouvi coronavírus nos últimos tempos. Nunca ouvi tanto uma palavra, nunca ouvi tanto sobre um assunto na minha vida, nem coisa boa, nunca. Então é um momento da gente parar e pensar, e é um momento de eu parar e pensar, né? Eu tenho minhas filhas, eu tenho minha família aqui, e agora, por exemplo, não vou mais trabalhar, não vou mais para o lugar que eu malhava, as minhas filhas não vão mais para a escola, então tudo mudou. Tudo mudou na sua vida, na minha, na vida dos europeus já mudou tudo, né? Eu tenho alguns parentes e amigos que estão na Europa e me contam coisas que eu falo, meu Deus do céu, como não me afetar pelo medo disso, né? Então eu quero trazer um pouco de olhar sobre isso, eu quero trazer uma reflexão positiva e algumas ferramentas disso. Então eu quero, antes de começar a falar de fato sobre o tema que eu escolhi para hoje, que eu escolhi o tema sobre pensamento positivo, porque às vezes a gente confunde pensamento positivo com algo que é alienado, né? A pessoa, aquela pessoa fora de órbita que fica pensando positivo e o mundo caindo. Não. Dentro de um entendimento inteligente do pensamento positivo, é totalmente diferente disso. O pensamento positivo é o que eu posso colaborar com os recursos que eu tenho da melhor forma que eu posso olhar. Meu papai querido está na live, está lá em Portugal, vivenciando toda essa história. Pai, obrigado pelas todas as informações que você tem nos dado, tem nos ajudado tanto para que a gente possa ter uma dimensão um pouco mais realista e muito menos oba-oba, como o brasileiro costuma levar, né? Então hoje eu vou falar do pensamento positivo não como algo alienado, porque isso é uma grande distorção do que a linha de pensamento positivo real traz. A linha de pensamento positivo responsável, o que ela traz? Nós somos frequência, tudo aquilo que a gente pensa tem um resultado, e esse resultado vai ser emanado para fora. Eu talvez esteja dentro de um câncer, eu tenho que ter pensamento positivo. Se eu posso estar com a pior das doenças, o pensamento positivo ele vai facilitar com que eu não traga piore aquilo que já está difícil, né? E às vezes, inclusive, milagres acontecerem. Então a gente vai falar sobre isso, mas eu quero trazer um pouquinho de tudo que eu vou falar nesses dias. Eu vou falar do medo ao amor, quer dizer, trazendo imunidade emocional, falar muito do medo, falar muito do amor. Vou falar também de ampliação de visão, quer dizer, uma visão mais espiritualizada, mais ampliada do que esses processos coletivos também significam para a humanidade, né? Nunca se olhou tanto pelo outro, nunca se olhou, assim, nos últimos anos, faz muito tempo, né, gente, que não tem uma parada obrigatória, digamos assim, de olhar para o outro e falar, peraí, o outro importa também, não é só eu que vou pegar e vou ter problema, não é só meu filho, mas aquela avózinha, aquele avôzinho, aquela mãe, enfim, tem uma visão mais ampliada. Vou falar também de técnicas de alinhamento, né? Várias técnicas realmente para você elevar sua frequência quando vem frequência baixa, quando vem coisa difícil. Eu vou repetir algumas coisas dentro para vocês assimilarem bem.
Vou falar sobre o outro, né? Sobre essa visão um pouco mais coletiva do todo e do que você pode fazer dentro desse todo também. Vou trazer perguntas e respostas e depois no final vou fazer um resumão disso tudo. E é importante lembrar que eu resolvi trazer isso daqui no meio de um planejamento. Talvez você que está aí do outro lado tinha um planejamento de vida também. O que você planejou aí que foi mudado? Pode escrever aí para mim, contar para mim, que eu vou ter o maior prazer em depois elaborar respostas, perguntas, coisas baseadas na sua visão também. E todo mundo que você sentir que pode ser beneficiado por essa live também já manda aqui para poder poder também participar e ser beneficiado. O que mudou na sua vida, né? Na minha vida, nossa, muita coisa. Eu ainda tô me ajustando, me adaptando aqui em casa, né? A gente tem gente de todas as idades, então é algo que traz uma delicadeza de olhar, né? Tanto tem gente, né, que é minha mãe que é mais velha, tem minha filha que é mais nova, e a gente mora em um lugar que é um pouco mais isolado, assim, não é tão urbano, mas ao mesmo tempo tudo que vai fazendo, né? Você vai no supermercado, você está em contato, você vai no trabalho, você está em contato, você vai malhar, você está em contato, você vai à praia, você está em contato. Então a vida começa a tomar outra dimensão, né? Eu abraço, não abraço, né? Como que eu troco afeto sem ser algo que vai ser prejudicial, que vai prejudicar a pessoa ao meu lado. Então começa a ter um olhar completamente diferente, né? A informação está chegando para todos nós e é muito importante a gente manter calma, é muito importante a gente ter recursos, não só remédio para poder aplacar uma dor que chega, mas principalmente o remédio para a alma, para que a nossa alma não adoeça. A gente pode vir a vivenciar coisas muito difíceis, né? O nosso país não é um país preparado para uma epidemia, não é mesmo. Não é um país que vai ter um quadro bonitinho caso a coisa se espalhe bastante. E a gente pode vir a ver coisas bastante difíceis. E isso não quer dizer que você não possa ter pensamento positivo com relação a isso. Existe todo um planejamento espiritual que está acontecendo, com certeza, no planeta. Nada acontece por acaso. É muito bom lembrar disso, que Deus existe, que nada acontece por acaso, que realmente tem um planejamento maior dentro disso. E esse planejamento a gente não tem... assim, nem sempre a gente tem a condição de perceber isso como um todo, né? Então que a gente consiga se entregar um pouco para esse processo, aceitar o momento e fazer o que nos cabe. Então tem duas coisas que nos cabem muito bem. Uma é informação e ação, né? Boto no mesmo quadro, é a parte prática, quer dizer, informações que nos chegam de fontes confiáveis, onde nos dão o protocolo para esse momento, né? E que nós possamos ter a integridade e o respeito mundial por esses protocolos, por essas ações. Óbvio que isso dentro até de um discernimento pessoal, né? Você que está vivendo, você que vai saber, mas também que a gente saiba agir. E o outro é o protocolo interno, porque toda a situação ela é agravada pela nossa ação, né? Eu recebi essa semana várias mensagens, né? Todo mundo recebeu milhões de mensagens aí, de tudo quanto é lado, de tudo quanto é tipo. E uma das mensagens que eu recebi foi eu tentei até achar, gente, juro por Deus, mas não consegui achar, mas vamos ver se eu lembro. Era assim, era um discípulo, um cara falando com o mestre, que era um mestre da morte, uma coisa assim, que ele ia para uma vila para dizimar, porque precisava dizimar um tanto de pessoas, precisava fazer uma limpeza, né, astral. Falou, eu vou lá. Então, mas peraí, mestre, não vai, porque, olha, eu acho que era falando com Deus, uma coisa assim, que não faz sentido ser um mestre, né, eu tô aqui pensando, refletindo, enquanto eu falo bobagem. E aí, ele fala assim pra ele, não, mas eu vou dizimar 10 mil. Poxa, mas 10 mil é muita gente, pelo amor de Deus. Tenha piedade, não, tá decidido, já foi decidido aqui, precisamos, a gente precisa fazer uma limpeza energética, é isso mesmo. Lá foi ele. Aí daqui a pouco voltou. A hora que ele voltou, e morreram 100 mil. Falou assim, mas peraí, você falou que eu sei 10 mil, morreram 100 mil, como é que é isso? Como é que você explica isso? Falou, não, 10 mil foi o planejamento, foi a intercessão minha mesmo, agora o restante foi de medo mesmo, morreu. Então, esse pânico, o que acontece? Você baixa a sua frequência, você cria uma baixa imunidade para o seu perispírito, para a sua esfera espiritual, energética e corporal,
e você fica extremamente suscetível a que qualquer coisa te debilite. Nessa debilidade, se você pega um coronavírus, por exemplo, já era, né? Provavelmente. Então, o pensamento positivo, ou seja, a elevação frequencial intencional, é um dever seu também, assim como o dever de cuidar da parte do protocolo prático. Por quê? Porque se eu sou um componente colaborativo com o pânico, com o medo, com a desorientação coletiva, eu estou perturbando algo que já está caótico. Eu estou criando desordem dentro de algo que está tentando buscar ordem. Eu estou criando dor, eu estou criando medo, principalmente as crianças. As crianças, elas têm ainda a imaginação muito ativa. Desculpa, vou pegar uma água. Elas têm ainda uma imaginação muito ativa. Então, quando você cria uma atmosfera negativa para crianças, você está dando campo de manifestação de realidade, porque elas ainda têm a imaginação muito ativa. Aquela criança pode vir a chorar, pode ter pesadelos, pode se tornar uma criança com uma marca emocional. A gente não sabe a dimensão que isso vai tomar. Então, a gente precisa perceber a importância disso, que pensamento positivo não é estar alienado. Pensamento positivo é fazer o que te cabe dentro de uma situação, seja ela qual for. E muitas vezes a situação é muito difícil, como essa que de repente está começando a acontecer aqui. Então, como é que funciona o pensar positivo, né? Quando eu falo de pensar, não é simplesmente, vou imaginar uma coisa e vou ficar pensando. Estou falando de vibracional. Hoje a gente já tem recursos de conhecimentos para saber que o pensamento ele pode ser ativado de uma forma muito mais forte do que apenas pensar. Segundo medições quânticas, se você fica pelo menos 17 segundos pensando algo, aquele pensamento se torna um pensamento ativo energeticamente. Então, o que acontece? Você, dentro de uma atmosfera de medo, de pânico, tem duas maneiras. Uma é pensar coisas positivas, quer dizer, dentro daquilo. Então, se eu estou ali dentro de um quadro de... Vamos dar um exemplo prático, um quadro de coronavírus, né? Onde a gente tem todo mundo falando daquilo, né? A gente tem informações extremamente amedrontadoras chegando. Como agir, como reagir? Primeiro, não ser um chato, né? Nem um chato alienado, que é aquela coisa, que é isso, vamos pensar positivo, tá tudo certo, Deus é que sabe, a humanidade precisa mesmo passar por isso. Não é assim que se deve agir. E outra, respeitar o outro que está às vezes passando por coisas dentro de casa, você não sabe de todo o contexto do outro. Mas ali a hora que chega a informação para você, que vai chegar, tá chegando o tempo inteiro, o que eu escolho pensar a respeito daquilo? Eu recebo aquela informação e procuro um ponto de respiração antes de... Porque a hora que eu respiro naquele momento, eu interrompo o pensamento. Porque nem sempre eu vou falar assim, deixa eu pensar um pensamento positivo aqui. Não vem, às vezes. Você está numa atmosfera. Então, respira. E naquele ponto de parada de respiração, você vai pensar sobre o que chegou até você. Então, se de repente chegou assim... o coronavírus mata mais idosos, você é um idoso, uma pessoa que está dentro da faixa de risco. Então você vai sentir aquela sensação de medo, pode entrar em você, pode chegar até você, e você vai procurar um pensamento de alívio dentro daquilo. Sim, mas não são todos os idosos que morrem. Eu posso ser uma das pessoas que sobrevivem. Eu posso me cuidar um pouco mais, me isolar um pouco mais, para que eu possa não ser um propagador. Como eu posso auxiliar melhor, né? Como eu posso me cuidar melhor. Então ali você vai trazendo recursos de pensamento e de sentimento vibracional, que eu falei da medição quântica dos 17 segundos, de permanecer um pouquinho dentro desse tempo para que você possa ativar pensamento positivo, e aí ele pode buscar energeticamente outros, como se ele pescasse pensamentos similares, ou seja, você já conseguiu alterar suas moléculas, já conseguiu alterar um pouquinho sua frequência intencionalmente, quer dizer, você tomou um remédio, você se automedicou, e aí você começa de novo a se elevar para o padrão de saúde, que de repente é o seu estado natural, na verdade é o estado natural de todos nós. E aí você começa a voltar gradativamente para esse estado.
O outro recurso, que é muito importante, é o recurso de quando eu estou já em pânico, né? Que às vezes você já está em pânico, já está sentindo aquele medo todo, já chegou tudo aquilo, como que eu volto ao meu estado vibracional positivo? Assim como o remédio, eu volto a dizer, é bom que você tenha esses recursos sempre disponíveis para você. Qual é a música que eleva a sua frequência? Porque às vezes você vai tentar pensar uma coisa positiva e você não consegue. O seu estado de medo já está já chegou tanto até você, já te abraçou tanto ali, você já pensou, vibrou, sentiu, que acaba manifestando, você já está vendo a realidade daquela mesma frequência. Ainda mais quando é um processo muito coletivo, essa interferência fica gigantesca. Então, que você não consegue, de repente, falar, vou pensar positivo. Tá, não consigo, já estou mal, já estou com medo, de repente você já está doente, né? Porque pode ter chegado a esse ponto, porque você era para vivenciar isso, ou porque você vibrou, porque você estava no lugar errado na hora errada, enfim. Agora não é momento de falar sobre isso, mas sobre o que você pode fazer. Deixe um arsenal separado, músicas que te elevam, frases que te elevam, frases que você, toda vez que fala elas, você se conecta, quer dizer, eu tenho várias, né? Eu estou tentando lembrar alguma agora que seja, que me conecte, né? Do tipo assim, tem uma que fala, que é Abraham Hicks, vocês sabem que eu sempre falo deles, né? Que eu adoro, fala assim, não tem nada sério acontecendo aqui. É uma frase de afirmação para trazer alívio, quer dizer, dentro de uma perspectiva também gigantesca, olhando a gente por cima, não tem nada sério acontecendo. No sentido de que tudo isso está acontecendo porque tem que acontecer, tudo vai se resolver, vai se achar solução em algum momento. As pessoas muitas vezes morrem mesmo, outras nascem, é um ciclo da vida. Então, assim, é uma frase que para mim me traz alívio. Não tem nada sério acontecendo aqui. Meu estado natural é de alegria. Então, eu vou afirmando frases que me conectam, ou seja, que me trazem uma emoção que seja positiva, mas não necessariamente alienativa. Não é essa a intenção. A intenção é de falar assim, isso é uma medicação para mim. Um banho, que é algo que traz na mesma hora um alívio para o corpo. Ai, gente, minha luz acabou aqui. Minha luzinha pessoal. Um banho, um passeio, coisas que fazem você rir. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que adoro rir. Toda vez que eu tenho qualquer coisa que me faça rir, gente, me conecta assim, surreal, de volta pro meu estado. E me tira daquele foco. Me tira, de repente eu tô sentindo dor, de repente eu tô triste, de repente eu tô chateado. Eu não vou falar pra você dar uma volta, porque já no momento que não pode falar que dá uma volta. Meu oi pra todo mundo que tá chegando, todo mundo que passou aí, todo mundo que vai assistir depois. Às vezes eu não falo oi porque eu tô pra não interromper o pensamento, mas se tiver qualquer pergunta, quer dizer qualquer coisa, deixa o seu oi, fala alguma coisa, eu vou adorar, porque isso aqui é por você e pra você. Então, eu trouxe alguns recursos aí de pensamento, de elevação de frequência para você dentro desse período tão coletivamente conectante, né? A gente está se conectando todo mundo como nunca se conectou, a gente está se preocupando com pessoas como nunca nos preocupamos, a gente está tendo desafios que nunca tivemos. Recentemente eu recebi muitas e muitas perguntas totalmente atípicas, né? De como que eu vou fazer, foram cancelados todos os meus eventos e eu sobrevivo disso. Como que eu vou fazer? Tem um amigo meu aqui que é dos Estados Unidos e ele me perguntou se aconteceu alguma coisa comigo aqui, o que eu faço? Posso contar contigo? Então são desafios completamente novos que estão aparecendo na nossa vida e que nos conectam com uma necessidade muito urgente de ter serenidade, de ter paz interior. As duas coisas que eu falei, quer dizer, cuidado interno, medicar-se internamente com pensamentos positivos, com vibração elevada, com amorosidade, com recursos de cura e, ao mesmo tempo, agir de forma a respeitar um protocolo mundial que sabe mais do que nós. Então, era isso que eu queria falar para você. Eu quero agradecer a todos que puderam assistir. Quem achar que isso aqui pode servir, que esse conteúdo pode servir, compartilha, porque muitas vezes tem muita informação chegando negativa e eu quero trazer uma informação positiva para esse momento, eu quero trazer uma frequência elevada para esse momento. Então compartilha com quem você sentir que pode se beneficiar por esse vídeo, né, por essa partilha. Eu tô aqui, sigo aqui minha quarentena, né, que agora eu entrei,
com as minhas 5 filhas, com o meu desafio pessoal. Vou fazer uma mini academia aqui, daqui a pouco com certeza vou estar muito mais descabelado, porque eu fiz questão de me arrumar. Imagina, eu vivo assim aqui dentro de casa, né, gente? Tô sempre assim, né? Mas, né? Então, um abraço para todos, que você vivencie esse momento da melhor forma possível, que toda luz te proteja, que a força te encontre, que o seu melhor eu esteja presente, que você possa também agir de uma forma coletiva, pensando no todo e a gente unido para que esse momento passe. Um grande abraço, até amanhã, mesmo horário, durante esses 7 dias, e amanhã eu vou falar do medo ao amor, né? Sobre imunidade emocional. Eu acho um tema também extremamente importante, tá? Beijo para todos e até breve, até a próxima. Beijo para todo mundo mesmo. Pai, beijo. Ai, Murilo, gente, tanta gente querida. Michele, que legal. Carol, André, Ingrid, Cris, Sérgio, Arthur. Olha quanta gente querida. Matheus, Ailton. Um abraço, gente. Um prazer enorme. Tudo de melhor. Essa live vai ficar disponível 24 horas, tá? Aqui no Instagram. E assiste, reassiste, utiliza, afirme, transforma. Faça sua luz brilhar.